Meus amigos, o que eu propus refletir hoje com vocês, nesses 15 a 20 minutos, é sobre algo comum que nós temos, mas muitas vezes não nos damos conta, que nós fazemos e também não nos damos conta. Por isso que eu vou lançar aqui a vocês uma assertiva, que eu gostaria que vocês por 10 segundos pensassem. As coisas não são como são. As coisas não são como são. São como somos. As coisas não são como são. As coisas são como somos. Deu para entender? Ou seja, tudo que nós vemos, ajuizamos, conceituamos, criticamos, desejamos, repugnamos, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Na teoria psicanalítica, Freud chamou isso de projeção. Projeção. A projeção, portanto, se estabelece como uma estratégia de nós nos tornarmos confortáveis diante do que nos desconforta, mas jogando para o outro aquilo que em verdade está em nós. Todos nós fazemos isto em alguma medida, de alguma forma. Isso, porém, não pode ser tido como uma patologia, uma anormalidade, de forma alguma. Porém, a identificação deste processo estabelece em nós um autoconhecimento importante, porque vai gerar um caminho para que possamos mudar em nós situações que nos geram desconforto, mas que nós queremos nos livrar sem a sua resolução. E é claro que nós estaremos sempre neste processo estabelecendo culpas e responsabilidades, sempre passando adiante culpas e responsabilidade. Peter Gay é um historiador que escreveu muitos livros sobre Freud, sobre os princípios de Freud, sobre o que Freud entendia a respeito das questões colocadas nos seus opúsculos e livros. E ele chega a dizer que o processo de projeção é uma espécie de extirpação da alma, e aí a alma lida no sentido de psique, do emocional, do psicológico, de questões indesejáveis que geram angústia, desconforto e algumas vezes até nojo de nós mesmos. Meus amigos, isso é tão presente em nossa vida que, por exemplo, você briga com uma pessoa.
e você fica com raiva daquela pessoa. Você brigou com ela, mas você prefere dizer que é ela que está com raiva de você. E aí você vai criticar nela todos os comportamentos raivosos que ela está com você, mas que em verdade é você que está com ela. Ah, ela que não me dá oportunidade para conversar, é muito difícil de se tratar com aquela pessoa. É você. Você está se colocando. Medrado, é sempre assim? Em geral, sim. Porque a atitude de quem se autoconhece é o seguinte, por exemplo: olha, eu estou com raiva mesmo de fulano, porque, poxa, ela fez isso, eu sei que eu tenho a minha culpa, porque eu também fiz isso. Na hora que ela me disse, eu respondi. Na hora que falei, eu também falei, fiquei com raiva. Mas quando você percebe aquele discurso do transferir absoluto, é batata, é projeção. E esta projeção nos gera um sentimento aparente de alívio momentâneo, porque em verdade aquilo fica ali remoendo. A pessoa poderá até dizer: eu até revi, e eu não vi nada demais no que eu fiz, não foi nada demais, eu só falei isso e isso, qual o problema? Realmente você não tem, o outro é que sempre vai ter. Frei Carlos diz uma coisa com muita verdade, e eu sempre repito aqui a vocês: quem dá a versão da história nunca vai dar para se prejudicar. Nunca. Toda a versão da história vai ser para culpar o outro. De uma forma mais objetiva, direta, até agressiva ou menos. Mas ninguém dá a sua versão para se culpar. Ninguém dá. E em verdade, a projeção se estabelece como, digamos assim, um processo de digestão do que está lhe transtornando. É a melhor forma de você digerir. Ele me traiu porque ele é safado. Não que ele não seja safado, deve ser safado, mas nenhum processo de relação se dá em uma só via. Nenhum processo. Sempre vai existir o ir e vir. Olha, é compreensível, porque ninguém gosta de assumir fracasso, frustração. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser vista como causador do problema. Ninguém gosta. Então é por isso que essa estratégia se estabelece. Porque se ninguém gosta de se ver, imagine sendo visto desta forma. Não quer. Então desacentua, projetando, jogando para lá, jogando para o outro. E repito, é bom que toda vez que nós comecemos a considerar o comportamento de alguém em relação a nós, é bom que nós nos perguntemos: por que eu estou achando isto? Para ver se não encontramos em nós exatamente aquilo que nós estamos culpando o outro. Isto, meus amigos, é autoconhecimento. Isto é evolução espiritual. Porque você vai minimizando as suas áreas de conflito e modificando o seu comportamento.
Eu me lembro que faz algum tempo, uma colaboradora saiu aqui do trabalho, por vontade própria, naturalmente. E aí uma outra companheira disse: mas Medrado, sabe o que é? Você está precisando conversar com ela. Eu disse: não. Ela que precisa conversar comigo. Aí a pessoa disse: mas Medrado, isso é orgulho. Eu disse: não. Eu preciso ter a posição de pai, de condutor. E eu disse a este companheiro: se seu filho faz algo e reclama, quem é que deve buscar você, sendo seu filho já adulto? É você a ele ou ele a você? Entendi, eu entendi o que você quer falar, eu entendi. Pois é. E aí entra uma outra barafunda que precisamos todos termos cuidado. Já bastam as nossas neuroses pessoais, a gente não pode estar se jogando na neurose de ninguém. As pessoas trazem os seus desencontros e perturbações do capeta. Lembre aí de alguns da sua família que você vai ver. Aí entre nesse jogo, para você se ver perturbado. Olha, depois que se criaram, inclusive, esses grupos de WhatsApp de família, gente, é só fofoca, é só disse-me-disse, e cada um com as suas neuroses, aquelas do tipo, por exemplo, quem é pai, quem é mãe, já ouviu isso de algum dos seus filhos? Você gosta mais de fulano que de mim. Não, eu gosto igual. Gosta não. São as neuroses. E aí nós podemos considerar os processos reencarnatórios. Eu não posso, meu limite é aqui. Se eu passar daqui, o negócio toca. São os processos de neuroses de outras vidas, de desencontros, de desinteligências. Sempre. Agora, é claro, meus amigos, existem também, essa projeção negativa é a mais conhecida e comentada, mas existe a projeção positiva. Poxa, mas olha como fulano é magnânimo. Poxa, é uma pessoa voltada a fazer o bem. Então, em verdade, você está reconhecendo os seus valores, você está reconhecendo as suas possibilidades. Me diga quais são os seus admirados e ídolos, que eu direi como você pensa. Se você me disser, por exemplo: olha, minha ídola é Jojo Todinho, eu vou respeitar. E vou até lhe perguntar: qual é a música dela que você gosta? E vou silenciar, porque cada um gosta de quem quer e elege como ídolo quem quer, não é? Eu fiz um artigo recentemente para o site do Bocão, que eu escrevo toda segunda lá, sobre Anitta. Nada contra a arte dela, pessoalmente não gosto, mas nada contra. Mas a Globo e a Netflix estão disputando desenho animado de Anitta para criança. Aí eu soube por alguns sites especializados que inclusive um desses desenhos é uma música que ela canta com Wesley Safadão. É uma música lá que eu fui até buscar essa música, tem uma letra estranha, do tipo: eu vou lhe pegar, cachorra, sei lá, uma coisa assim. Aí eu fiquei me perguntando: meu Deus, olha,
esse desenho vai ter o quê? Fiquei preocupado. Nada contra o adulto gostar de Anitta. Gosto de Anitta, sei lá. Essas coisas eu não entro no mérito. Mas Anitta para criança eu fico querendo entender. Mas eu não vim nesse mundo para entender tudo, então tudo bem. É claro que todos esses mecanismos são inconscientes. E nós agimos muitas vezes no automático. Então, muito cuidado quando você, por exemplo, criticar aquela vizinha que anda com a roupinha apertada. Você já viu aquela cara? Ela não se olha, toda apertada, com aquele negócio colado. Cuidado. Você queria fazer o mesmo e pode não estar tendo coragem. Cuidado. As questões homofóbicas. Cuidado. Cuidado. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, não se arrepiem. Mas são alguns psicanalistas, eu vou até me colocar aqui me protegendo. Alguns especialistas, psicanalistas, levantam até essa possibilidade. Ciúme exacerbado pode ser sinal de homossexualidade, tanto de homem quanto de mulher. Você estava olhando para aquele homem, é? Você está desejando aquele homem, é? Cuidado. Segure sua onda. Você pode estar se projetando aí. O que é que você viu naquela mulher? Só porque ela tem o quê? As colchonas, é? Cuidado. Pode ser também projeção por inveja. E meus amigos, e nós vamos nos projetando em mentiras, não é? E dizendo que é o outro que mente, e por aí vai. E por aí vai. É importante que estejamos sempre muito vigilantes nesta autodescoberta. É importante. É importante que nós tenhamos o domínio das personas que usamos, das máscaras que usamos. Cuidado. Sabe por quê? Nós vamos terminar gerando conflito do que somos e do que queremos aparentar que somos. E a partir daí, vamos gerar projeções das mais desencontradas possíveis. Conta que um bêbado estava indo para casa imaginando que mentira ia contar para a mulher, porque já eram quase 3 horas da manhã. Aí ele, para cortar caminho, entrou por um cemitério. Aí ele parou, tinha um mausoléu assim, uma sepultura na frente, e ele de repente viu uma mão. Uma mão. Eu não morri, me tire daqui, me tire daqui. Aí o bêbado disse: você é quem? Eu sou o prefeito Lindovaldo, me tire daqui. Todo político mente. Você está morto, rapaz, você está morto, vai, desce. Nós chegamos ao ponto de mascarar os nossos processos porque queremos projetá-los. Problema de saúde é o outro que está mais doente do que você. Olha, eu não estou bem não, mas fulano está muito pior. Olha, eu vou lhe dizer, se eu tivesse como fulano está, eu acho que essa altura eu já tinha morrido. Você pode estar com a ideia exatamente diferente.
A projeção gera experiência, porque você vai sendo estimulado pelo que dá certo. Mas cuidado. O filho chegou para o pai e disse: pai, olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu vou me separar, eu vou me divorciar. Minha mulher está sem falar comigo 6 meses. 6 meses que ela não fala comigo. O pai parou, pensou: meu filho, pense bem, mulher assim é difícil de achar. A experiência, gente, a experiência, como funciona. E é claro que nós vamos sempre nos incomodar e projetar naquilo que damos valor. Ou seja, se eu quero estar bem com A, eu vou projetar as dificuldades minhas na relação com A, para que A seja o responsável pelas dificuldades e não eu. Então vai depender muito do valor, porque se nós não ligarmos, seguimos adiante, vai depender muito deste valor. Por exemplo, se eu perguntar aqui a vocês, se vocês virem a seguinte imagem: numa chuva, vem uma mulher com a bolsa na cabeça. Logo atrás dela vem uma mulher escondendo a bolsa dentro da blusa. Qual é a ideia que vocês fazem desta imagem? A bolsa da segunda é mais cara. Então ela prefere tomar a chuva do que molhar a bolsa, ainda que seja um Louis Vuitton falso. Tudo vai ser sempre em cima dos valores das coisas. Kierkegaard, que é um filósofo, ele já dizia isso. Ele dizia o seguinte: que as coisas em si não têm valor, são neutras. As coisas terão o valor que nós colocarmos. É aquela velha questão que nós colocamos no início. Nós sempre estaremos sendo as questões que vemos no mundo. Sempre estaremos sendo essas questões. E para encerrarmos, nós vivemos tão assustados com tudo, que estamos achando que as pessoas são todas capazes de tudo também. Aí alguns já chamam de projeção social, não pessoal. É uma espécie de contágio generalizado do medo, do pavor. O cidadão do interior comprou um celular fantástico, daquele que programa foto. Aí quando chegou lá, na roça em que ele morava, chamou a família toda para tirar foto. Aí todo mundo lá na cerca. Todo mundo na cerca. Aí ele programa, vai para perto para ver a posição. Aí daqui a pouco, ele, tá tudo bem aqui? Tá. Então ele vai correndo para acionar. Mas no que ele corre, todo mundo sai correndo, se joga pela cerca, se lasca no arame farpado. Aí ele fica parado. O que é que houve? Você teve medo do bicho e saiu correndo, nós não vamos ter. A gente vê que em tudo a ignorância realmente gera os malefícios. Por isso que, para terminar, vamos voltar. As coisas não são como são,
Pensem nisto. São como somos. As coisas não são como são como somos.